Tesourinha. Minha mãe, o que é isso, menina? Então vamos lá, vamos começar nosso trabalho. A primeira parte do material de direito constitucional trata de classificação e conceito de constituição. É uma parte bem teórica, é uma parte mais chata, sabe? Aliás, não é a parte mais chata, me desculpe. A parte mais chata é o texto da lei. Direitos sociais, direitos e garantias individuais. Pô, que chatice que é aquilo ali. Você tem que ficar lembrando se jornada de trabalho, se são 44 horas. É muito chato. Muito chato. É? Então vamos lá. Em relação à classificação de Constituição, vamos só dar uma passada em relação à classificação, que aí a gente consegue resolver diversas questões de uma vez só. Tá bem? Tirou foto disso aqui, André? Esse quadro todo? Tá. Então vamos lá. Ótimo. Conceito de Constituição. Conceito sociológico é o que? A união de fatores sociais relevantes. É isso. Portanto, a Constituição ela tem que representar as forças sociais. Se ela não representar isso, o que ela é? É uma folha de papel. Tá? Essa é a expressão que é usada pelo autor desse conceito, que é quem? Fernando Salles. Aí vem o conceito político. E depois o conceito jurídico, que é de Hans Kelsen. No caso do conceito jurídico, Kelsen faz dois conceitos de Constituição. Ela com uma norma hipotética, que é aquilo que seria o ideal, e a norma que é concretizada, que é aquilo que é, no nosso caso, escrito. Em relação a Kelsen, qual é o raciocínio que se tem em relação ao ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico só se torna válido se ele está de acordo com a Constituição posta e não suposta. A Constituição suposta é ideal, tá? A Constituição posta é aquela fruto do direito positivo. Perfeito? Tá, então nós temos aí os três modos de olhar o conceito de Constituição. Agora, a classificação de Constituição. Quanto ao modo em que a Constituição foi elaborada, quanto à origem dela, a Constituição pode ser outorgada, democrática, cesarista ou dualista. Outorgadas são aquelas que são elaboradas sem a participação popular. Democrática é aquela que é elaborada com a participação popular. De maneira muito simples, tá? A gente está caminhando. Cesarista é aquela em que ela é elaborada e submetida à aprovação popular a posteriori. E eu tenho a dualista ou pactuada. Alguém lembra desse conceito da dualista ou pactuada? Vocês lembram, quando a gente fala do exemplo, vocês vão se lembrar. Quando houve a ascensão da burguesia, nós tínhamos duas forças em conflito, correto? Uma que estava ascendendo e a outra que estava descendendo, estava caindo. Então, quando eu tenho duas forças que estão em conflito, uma está com a pretensão de ascender e a outra está em declínio, o que eles fazem? Eles fazem um acordo e criam aquilo que chama de Constituição pactuada. Normalmente, aquela que está em declínio é quem houvera, no outro momento, feito uma Constituição de forma outorgada, preservando seus poderes. Como entra em declínio e alguém está subindo, o que eles falam? Falam o seguinte: vamos fazer aqui um acordo que vai ficar bom para nós, esquece a população, não nos interessa o resto. A gente faz um pacto e a gente faz a Constituição dualista ou pactuada. Tá bem? Então, quanto à origem, ela pode ser outorgada, democrática, cesarista ou dualista. A Constituição Federal de 88, ela encaixa onde aqui? Na democrática, né? Então a gente anota aqui, Constituição de 88, democrática. Quanto à forma, a Constituição pode ser escritas ou não escritas. O que caracteriza uma Constituição não escrita? Costumes. A não escrita é não escrita mesmo? Não é. Na verdade, quando eu falo da Constituição não escrita, é aquela que decorre de elaboração jurisprudencial,
de normas que não estão no texto único, mas não há Constituição que decorra tão só de costumes, não é isso. Então, Constituição escrita é o caso da Constituição de 88, onde ela é positivada e está num único documento, ao menos parece que é isso. E a não escrita não significa que ela decorra tão só de costumes, é que as fontes são diversas. E eu tenho sim material escrito em relação a elas. Quanto ao modo de elaboração, constituições dogmáticas ou históricas. Olhando essas duas, dogmáticas e históricas, qual é a Constituição que tem rigidez social? Não, aqui, entre essas duas. Qual dessas duas me dá a ideia de rigidez no aspecto social? A histórica. A histórica, ela, quando se fala da modificação do texto, ela é fácil de modificar. Entretanto, quando eu olho o aspecto social, há uma rigidez, porque ela leva tempo para ser alterada. A dogmática não. A dogmática, há uma ruptura. Eu adoto dogmas, valores de agora, independentemente do que eu tinha ontem. A nossa Constituição, ela é o quê? Dogmática ou histórica? Dogmática. Por quê? Porque houve uma ruptura, tá? Abrindo-se mão de valores que nós tínhamos no dia anterior e adotando valores que eram contemporâneos à edição da Constituição. Agora, essas dogmáticas, elas podem ser ortodoxas ou ecléticas, também chamadas de heterodoxas. Essas aí. Ortodoxas adotam uma única linha ideológica. São eclética, ela não se filia a uma linha ideológica, ela é aberta a diversas linhas ideológicas. A do Brasil é o quê? Ela é dogmática, eclética ou heterodoxa. Fácil isso aí, Bruno. Coisa de criancinha isso daí, hein? Pessoal, façam as inscrições aí. Tem muita gente que não fez a inscrição ainda. O pessoal não fez inscrição, Menos concorrência. Sério, faz pra qualquer lugar. Então o pessoal que está preocupado em saber onde é que é bom para criar os filhinhos, criancinhas, sabe? Interior. Ó, posso te falar? Escolinha no interior, 1/3 do valor da escola. Escola. 1/3 do valor do equipamento, tá? Mas é boa. Quer saber se o chopp é bom, né? O churrasco é bom. Vai pra comer na grama, mas o chopp não é bom. Agora, do lado de cá, quanto à estabilidade ou mutabilidade, as constituições podem ser. Vamos trabalhar com os extremos. Primeiro os extremos, tá bem? Imutáveis, que não admitem alteração. Flexíveis, que admitem alteração sem que haja processo rígido para alterar. Beleza? São os extremos. Tá? Rígidas, quais são? São aquelas que admitem alteração, todavia por um processo legislativo mais dificultoso do que em relação às leis ordinárias. Rígidas são aquelas que admitem alteração, todavia a alteração depende de um procedimento um pouco mais dificultoso. A Constituição brasileira, ela é rígida? Sim. Ela admite alteração, todavia por um processo mais dificultoso. O que seriam as super rígidas? São aquelas que admitem alteração por um processo dificultoso, mas que tem parte dela que não pode ser mudada.
que são as cláusulas pétreas. Daí, Alexandre de Moraes fala que a Constituição brasileira seria, na percepção dele, super rígida. Então vamos lá, vamos colocar, assinalar em vermelho o que encaixa com a Constituição brasileira, com a Constituição de 88. Democrática, escrita, dogmática, eclética, correto? Aqui em cima ela é o quê? Ela é rígida, só na visão do Alexandre de Moraes que ela passa a ser super rígida. São as duas respostas possíveis. Tá? Semi-rígidas. O que são as constituições semi-rígidas? São aquelas em que parte constitucional depende de um processo dificultoso para alteração. Outra parte pode ser alterada por lei ordinária. Então tem parte que é dificultoso e tem parte que é simplesinho para mexer. Essas são as semi-rígidas. Beleza? Só com relação a essa questão do conceito do Alexandre de Moraes, ele deu um entendimento, ele fez um misto dessas histórias, né? Quer dizer, ele aceita algumas limitações das cláusulas pétreas, mas não a exclusão. Perfeito. E como fica isso na prova? A prova tem que deixar claro... Não, a prova ela vai te mostrar isso daqui, Edu. Ou ela traz essa opção, ou ela traz essa, ou ela traz as duas como corretas. Só que tem que estar numa única alternativa, a gente já viu isso, tá? Então imaginemos que ele vem e pergunta, a Constituição de 88 é o quê? Imutável, rígida, super rígida, semi-rígida, flexível. Não dá para colocar todas. Ele tem que colocar uma ou outra. Tá bem? É por isso que nós vamos trabalhar. Ou ele bota rígida, entre parênteses, super rígida, como nós já vimos. Tá bem? Se ele bota as duas em alternativas diversas, aí nós vamos anular a questão. Beleza? Quanto ao conteúdo, as constituições são materiais ou formais? O que é constituição sob aspecto material? É aquela cuja substância é constitucional. O tema é de natureza constitucional. Agora, olha que interessante. O que é um tema de natureza constitucional? Natureza, não forma. Natureza. É aquilo que define a estrutura do Estado, que define direitos e garantias e que estabelece limites ao Estado. Só que esse conceito de constituição sob aspecto material, ele é difícil, não é fácil não. Tá? A doutrina, ela viaja quando fala disso. Agora, o que é constituição sob aspecto formal? É aquela que está inserida onde? Dentro do texto constitucional, ainda que não tenha substância de constituição. A nossa Constituição, ela é o quê? Ela é formal. Ela é formal. Por quê? Porque o que está no texto constitucional se torna matéria constitucional simplesmente pelo fato de estar ali, independentemente da substância que tenha. Exemplo que eu sempre falo, licitação. Necessidade de fazer licitação é matéria constitucional? Matéria constitucional não. Não é. Só que está dentro do texto constitucional? Sim. Diante disso, torna-se matéria constitucional pelo fato de estar inserido no texto. Só por isso. Tá bom? Então, Constituição sob aspecto formal é aquilo que está inserido no texto constitucional. Então não poderia ser formal material? Não, sim. Logicamente que há no texto constitucional temas que são materialmente constitucionais. Agora a questão é o seguinte: como é que eu sei que determinado assunto é constitucional? Eu preciso, no nosso caso, analisar a substância? Não. O raciocínio é simples. Basta estar inserido dentro do texto. Basta isso. Então nós não discutimos aqui, aquele tema é materialmente constitucional. Não, não interessa. Ele é constitucional porque está no texto. É como nós do colégio do... Sim, sim. Agora, olha que interessante quando a gente olha para cá, ó.
nessa semirrígida. Semirrígida. Quando a gente pega constituições semirrígidas, tradicionalmente as semirrígidas, elas são constituições analíticas extensas. Por quê? Porque tratam de diversos temas. Temas materialmente constitucionais e temas que não são materialmente constitucionais. Estes que não são materialmente constitucionais podem ser alterados por lei ordinária, que é a parte que pode ser alterada. E os outros que são materialmente constitucionais só podem ser alterados por emenda à Constituição, respeitado o processo dificultoso. No nosso caso não há essa diferença. Basta estar inserido aqui para depender de processo dificultoso para elaboração, para alteração. Correto? Beleza? Beleza. Quero só ver. Esse tema, ele é simples, mas ele gera confusão. Ele é simplesinho, mas gera confusão. Tá? Tudo bem. Temos aluna nova hoje? Oi, tudo bem? Já está começando cedo. É. A gente tem que trazer essa... Aumenta bem. Tá muito bem, muito bem. Ela fez curso de matemática também. É isso aí. Vai ó, desbancar um monte de candidato. Então vamos lá, ó. Constituição, então, de 88, ela é formal. Agora aqui começa a dificultar um pouquinho, hein? Aqui começa a ficar um pouquinho dificultoso, mas é coisa sossegada. Tranquila. Parece ser difícil. Quanto à correspondência com a realidade. As constituições, elas podem ser elaboradas sem que elas representem a força social imperante, balalá, balalá, balalá. Sem que ela represente os poderes políticos do Estado. Portanto, aquilo que está no papel não está batendo com aquilo que ocorre de verdade. O que tem no papel é uma simples folha de papel. Não está batendo com a realidade. Tem uma coisa no papel, mas o que acontece é outra. Perfeito? Basta olharmos. Venezuela. A Constituição venezuelana fala que a Corte Suprema da Venezuela tem independência. Mas pergunta, e tem? Não tem. Não há. Então, quer dizer, o que tem no papel não está combinando com aquilo que está rolando. Tá? As constituições chamadas normativas não trazem essa discrepância. O que tem no papel representa os poderes políticos do Estado. Então, há uma absoluta correspondência entre o que há na Constituição e os poderes políticos que estão imperando o que está acontecendo. Portanto, não tem discrepância. As nominativas são aquelas em que o que tem no papel não representa o que há na sociedade, mas tem o objetivo de representar. Então, ela fala, olha, isso daqui, na Constituição, é desse jeito. Na sociedade não é, mas nós queremos alcançar esse objetivo aqui, que são as normas de conteúdo programático. Eu tenho na Constituição algo que não ocorre na sociedade, mas o objetivo é alcançar isso. Essas são as nominativas. As semânticas são aquelas em que quem elaborou a Constituição simplesmente virou para a sociedade e falou, olha, prejudique-se, não me interessa. Ou seja, cria uma Constituição que não representa a realidade e não quer realizar aquilo que está na Constituição. É uma simples folha de papel. Ou seja, o que tem na Constituição é uma ficção. E não se tem nenhum objetivo de realizar aquilo que tem na Constituição. Essas são as semânticas. A Constituição brasileira, apesar da discussão doutrinária que há, nas provas da FCC, nós vamos colocar elas como normativas. Elas representam os poderes políticos que eu tenho atualmente. Portanto, o que tem na Constituição é, no que se refere aos poderes políticos, representado na sociedade. Tá bem? Apesar de haver normas de conteúdo programático.
Eu só estou falando isso aqui porque a FCC adota essa postura. Ela é nominativa. Para mim, ela está muito mais próxima. Perdão, ela é normativa. Para mim, ela está muito mais próxima da nominativa. Mas a gente vai colocar aqui em cima. Tá? Do lado de cá, Constituição garantia, Constituição dirigente, Constituição balanço. Isso é quanto à finalidade. Qual o objetivo da Constituição? O objetivo da Constituição brasileira é estabelecer limites ao poder estatal, preservando o indivíduo. Esse é o aspecto garantia. O que é a Constituição garantia? É aquela que prevê garantias de proteção ao indivíduo em face do Estado. Correto? Tá. Portanto, nesse caso, a Constituição ela é positiva ou negativa? Negativa. Porque ela está impondo ao Estado uma abstenção. Surge isso nos direitos e garantias fundamentais de primeira geração. Correto? Onde surgem garantias que protegem o indivíduo em face de um Estado que era abusivo. Então o Estado ele irá o quê? Abster-se de fazer. Conduta negativa. Então não é errado falar que a Constituição Nacional ela está aqui. Mas o que prepondera nas provas é essa classificação aqui. Classificação dirigente. No sentido de o Estado deixar de ser um Estado negativo para ser um Estado social, buscando promover algo. Ou seja, a Constituição estabelece metas a serem alcançadas. E essas metas a serem alcançadas, a gente encontra onde? No comecinho da Constituição. Em que lugar que a gente acha? No começo da Constituição. Oi? No artigo 3º, onde eu tenho os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Erradicar a pobreza, por exemplo. São normas de conteúdo programático. Correto? Onde está estabelecendo metas. Quando define esse tipo de meta, olha que interessante. Olhando para cá, onde você colocaria a Constituição quando eu olho para esses objetivos? Onde você colocaria ela aqui? Nominativa. Porque não há a erradicação da pobreza, mas tem isso como meta a ser buscada. Tá bem? Como algo a ser alcançado. Então, a maioria das classificações coloca a Constituição brasileira como uma Constituição dirigente. A Constituição balanço é aquela história. O cara tem uma empresa, chega no final do ano e faz o quê? Fecha as portas e vamos fazer o balanço, ver o que está rolando. Pro ano que vem a gente tem outro programa. Tá? Observando novas metas e tudo isso. Isso é Constituição balanço. A Constituição balanço, ela parte do pressuposto que há um objetivo de Estado lá na frente, só que nós vamos fazer isso por parte. Durante um período nós vamos alcançar esse objetivo, depois a gente fecha a porteira, faz o balanço do negócio e criamos uma nova Constituição, agora com outras metas. Depois cria uma outra meta. Uma outra meta. Isso é clássico dos estados socialistas, onde nós vamos estabelecendo metas até chegarmos àquilo que a gente pretende lá na frente. Então são fases. Isso é Constituição balanço. Tá? A nossa Constituição, a gente trabalha com essas duas realidades. Constituição garantia, Constituição dirigente, dando, obviamente, destaque a essa daqui. Há questões da FCC, onde eu tenho Constituição dirigente, como sendo a classificação dada para a Constituição de 88. Brunão, isso aí é para tirar 10, cara. Sabe? Vai ser nomeada lá para presidente prudente. Né? Tá de boa pra caramba. Tá ótimo. É, o que eu falei pra você, o Mário pra lá. Café na casa da minha mãe. Que negócio, vai criar os pimpolhos brincando na rua. Ai, ó, por exemplo, do lado de presidente prudente tem cidadezinhas. É tipo, Regente Feijó, é assim, coisa de 15 minutos até Presidente Prudente. Meu, você anda assim, na rua, melhor coisa que tem. Sorocaba, eu prefiro muito mais.
Quanto ao local de elaboração da Constituição, elas podem ser heteroconstituições ou autoconstituições. A Constituição, autoconstituição, é aquela elaborada pelo Estado para ter vigência onde ela foi elaborada. Essas daqui ocorrem quando um Estado acaba ocupando o outro. Por exemplo, Estados Unidos da América foi lá, invadiu o Afeganistão e pum! Poderia a Constituição do Afeganistão ter sido feita lá nos Estados Unidos? Poderia. Elaborada lá para ter vigência onde? No Afeganistão. Ou seja, uma heteroconstituição. Correto? Então, são aquelas elaboradas noutro lugar para ter vigência em determinado estado. A nossa Constituição é uma autoconstituição. E finalmente, Constituição analítica, Constituição sintética. Constituição sintética são aquelas que trazem não só aspectos importantes para o Estado. Normalmente as sintéticas são o quê? Mais reduzidos, né? Só trata de aspecto essencial. A Constituição dos Estados Unidos, ela é o quê? Sintética ou analítica? Sintética, tem 7 artigos. Tá vendo? As sintéticas são mais fáceis de serem alteradas ou não? Não, piorou. Elas são mais difíceis? Não em razão da forma, mas em razão dos temas ali abordados. As analíticas, como tratam de diversos temas, a gente pode alterar. Por exemplo, para mudar o conceito de casamento, né? Não pode ser alterado? Pode, não tem problema. Para alterar a necessidade ou não de licitação, mas já é mais difícil alterar a estrutura do Estado. Então, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição analítica ou prolixa. Moleza isso, hein?